Olha, entre essas nossas reuniões anuais, que começaram há 2 anos atrás, nós, dessa vez, nesse ano de 2013, infelizmente estamos sentindo a ausência do nosso mestre Tarcísio Viana, e resolvemos homenageá-lo com a presença da família, da esposa, da Letícia, muito amiga nossa, da minha própria família. Nós temos até uma história de vida comum, moramos em Santa Efigênia, ela foi colega da minha irmã. O Tarcísio foi meu professor de violino quando eu tinha 12 anos de idade. Ele morava na Padre Marinho, ali na Padre Marinho, entre Brasil e Piauí. Eu ia lá ter aula com ele lá, nos fins de semana. Quer dizer, uma ligação já muito antiga. E por coincidência, a Laura, filha do Tarcísio, fazendo o curso lá no Newton Paiva, eu era professor lá, ela não me conhecia, nem eu a ela. Quando eu fui fazer a chamada, que eu vi lá, Laura Teatini Viana, não tem outra, né? Teatini Viana só pode ser filho do Tarcísio. Então ela até assustou quando eu falei com ela que eu tinha sido aluno do pai dela. Então nós temos uma ligação muito grande. Então a própria turma, por sugestão de vários colegas aí, resolveu então convocar a família aqui para a gente demonstrar a eles a nossa estima, né? A nossa estima de todos nós. Devemos a ele muito do nosso conhecimento atual. E para tanto, eu convido o Robson, que conviveu também com ele muitos anos, dentro da própria música, para fazer a homenagem a ele. Bom, quando o Luiz me falou, eu fiquei muito honrado. Ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, porque falar sobre Tarcísio é muito fácil. Quem conviveu com ele sabe disso. Mas você falar tudo sobre ele é muito difícil sintetizar. Aí eu falei, para não me perder, né, eu pensei comigo, falei, então eu vou escrever alguma coisa daquilo que me vem à mente, para a gente conseguir sintetizar o que representava o Tarcísio para nós. Não vou falar muito, viu, gente? Fica tranquilo. Não temos os olhos. No escuro não dá, né? Bom, a vida é um contínuo encontro de pessoas, de caminhos, de opiniões e de sentimentos que se confundem em harmonia e se transformam numa sinfonia que se perpetua pelos tempos. Há 48 anos atrás, nós da escolinha do BG, garotos de 13 e 14 anos, tivemos a sorte e o privilégio de conhecermos e tornarmos discípulos de Tarcísio Viana. Naquela época, o então jovem Tarcísio nos adotou e se tornou o nosso primeiro mestre de música, ensinando-nos o beabá musical, fazendo com que hoje nos transformássemos neste grupo de homens honrados em sinfonia. Penso eu que o que mantém vivo e ativo o nosso relacionamento até hoje são as histórias de vida, de amor à profissão, de dedicação ao próximo e a energia luminosa de pessoas como o mestre Tarcísio que souberam nos transmitir. A sua postura profissional e de caráter ajudaram a moldar a nossa personalidade. Naquela época, mestre Tarcísio se tornou para nós um porto seguro, pois nos encontrávamos deslumbrados e ao mesmo tempo desorientados diante de tanta novidade em nossas vidas, quer no comportamento militar quanto na iniciação à arte musical. Tarcísio era, ao meu ver, uma pessoa ímpar no seu modo de nos tratar, sempre com aquele sorrisinho, com aquela risadinha, né, que tinha com a gente. No seu desempenho profissional e como músico, pois nunca o ouvi desfazer ou tecer críticas a algum colega de farda e nem tampouco estabelecer comparações técnicas sobre este ou aquele músico.
Ele sempre foi autêntico, foi ele mesmo, na sua competência e discrição. A minha trajetória, falo de mim, de vida social e profissional, foi pautada no seu exemplo e com carinho, quando na memória um ensinamento e orientação que ele me transmitiu num momento de angústia e desânimo que vivi quando cursava o curso de sargentos, sendo ele o meu professor de violino durante o curso. Disse-me ele, abre aspas, você está muito preocupado com o que os outros dizem a seu respeito. Primeiro, você tem que se satisfazer a si próprio, como músico e instrumentista. Se você não está bem, procure a causa e se supere para estar bem consigo mesmo. Lembre-se, onde há vontade, há um caminho. Fecha aspas. Mestre Tarcísio agora brilha em outra vida, mas o seu legado de carinho, atenção, força, determinação e alegria de viver deixou frutos e muitos dos seus discípulos da escolinha, além de bons músicos, abraçaram outras profissões e estão disseminados pelo país e pelo exterior, trazendo sempre na memória os seus ensinamentos. Obrigado, muito obrigado. Esteja em paz, mestre Tarcísio, pois da nossa parte jamais deixaremos que a sua história seja esquecida. Agora nós vamos passar, o restante do pessoal me ajude aqui agora, da comissão aí, a entregar a esposa dele, a nossa lembrança. Posso? Vou dar uma palavrinha. Pois não? Vontade. Primeiro, eu gostaria de dizer a senhora, olha só, não me conheço, mas... Amigo de Tarcísio, para mim, de vontade. Os irmãos Zé Maria. Eu sou irmão do Zé Maria, eu sou da Princesa Zé Maria, Cristiano. Cristiano, e assim, muito lembro muito amigo disso, colega. Então, assim, eu também sou da escolinha e... Só tive para falar na frente, nunca falei em gosto, assim, mas devido ao motivo, porque às vezes toca a gente que a gente fica vendo a vida, e hoje daqui a pouco a gente cresce, fica um pouco mais legal, estudo, pesquisa. Então a gente começa a entender mais e sentir. Cara, eu sou da escolinha, entrei naquela faixa de 13 a 15, que é menino bobo. Todo dia. Eu não. Tô falando de mim. Que nasceu lá em Tinga, a região mais pobre do estado, que sabe do Brasil. Eu falei isso aqui de todo mundo. E muito lindo, muito todo, muito bobo e muito tudo. Nada. Então assim, quem era? Meu pai foi Etevaldo. Você sabe quem é Etevaldo? Foi um mestre lá atrás, né? De polícia, nosso mestre de polícia. E tinha o Tarcísio Viana, que era nosso mestre de música. E assim, o Etevaldo me diferenciava pela fraqueza física e por aí afora. O Tarcísio já pela amizade que tinha com o Cristiano, na época, Cristiano Camelo Sargento, Zé Maria. E aquele menino bobo, de tudo, então se apegava a eles. Mas ele não falava, era só ele com ele, ninguém sabia dele. E era eu. Então assim, o que eu, em termos que eu vou intervalo hoje de Tarcísio, e eu nunca falei isso pro Tarcísio. Nunca consegui falar. Eu falo abertamente pro Etevaldo hoje. Há mais tempo. Então, o Tarcísio nunca consegui falar. E infelizmente a gente a vida a gente não conseguiu continuar sendo mais ou menos ligado aqui dali, embora era da orquestra, porque eu violino, eu oboé, aquelas todas, mas a
a vida às vezes dá umas voltas, né? Faltou uma voltinha, mas sem nada a ver e mesmo lá na orquestra ainda, por um motivo ou outro, eu nunca consegui falar isso para ele, porque eu sempre gostei dele, disso tudo que eu menino. Mas a vida dá as voltas e eu consegui, de certa forma, ajudá-lo. Não preciso falar aqui como nem nada, mas ajudei. E para ele a vida, a ajuda que eu dei. Mas no fundo eu gostaria de estar falando para ele, o que foi importante para mim, aquele menino que não tinha nada, só tinha era o intervalo dele, as forças de vida que eu tinha naquela época, assim, embora a minha família é grande, nós todos, a gente não começava, a gente era só para baixo, assim, tudo, isso aqui não deixava a gente ser gente, menino, na época eu acho que todo mundo foi assim, a maioria, né? E infelizmente eu fiquei sabendo através do jornal do Clube dos Oficiais. Infelizmente fiquei sabendo através do Clube dos Oficiais. Eu queria estar falando isso para ele. Mas respeito a senhora. Eu e a filha dele está aqui também. Acaba como se fosse para ele presente aqui. É. Então assim, obrigado por repetir a minha vida quando eu era pequenininho. Obrigado. Fabito também quer fazer uso da palavra. É até difícil acrescentar, né, elogios com pessoas que é tão fácil tecer elogio. Só se falava bem, só se tinha coisas edificantes a falar sobre o Tarcísio. Assim como tínhamos sobre o Coringa, que foi o nosso regente, parceirão em tudo lá, que também é ausente, mas graças a Deus o Ricardo está aqui para apresentar. Eu gostaria de ser porta-voz da escolinha, de receber também essa homenagem, o reconhecimento que foi nas nossas vidas. O Edson Edbrito Nery, ou Neri, como queira. E o Etevaldo, que hoje está ausente, que foi o nosso mestre, o nosso orientador na educação física, na disciplina de soldado, no crescimento do caráter enquanto homens, na edificação, no fortalecimento do corpo enquanto crianças que éramos então formados fisicamente para suportar um monte de coisas que até suportamos. Estamos aqui hoje alimentando uns aos outros, suportamos. Então essa homenagem eu gostaria que fosse também estendida. Letícia Tarcísio realmente foi uma pérola nas vidas de todos nós lá. Somente nós que estudamos no meio de cordas e tivemos contato direto com ele, né? Onde ele chegava, orientava, assim, as coisas aconteciam. Ele tinha esse talento, esse dom de fazer as coisas se produzirem a partir de uma simples sugestão. E além um homem bacana, não só militar na época, soldado, que coronel era subtenente, que eu olhava na época, né? Ele era subtenente. Mas não, eu conseguia ver além do subtenente, era um bom pai para mim, um tio, até não tinha na minha família, tinha meio assim. O Coringa também era outro, a gente ria, apesar de ser superior, brincava com eles todos, mas o respeito era evidente, todos nós com nossos superiores, eram amigos mesmo da gente. Assim também com o Etevaldo, apesar das chibatadas, nós viramos amigos dele, né? Era folgado. Você está olhando para mim? Eu queria você. Olha, você lembra do Coelho Preto, né? Orlando Paixão de Andrade, timpanista. Eu fui um dos primeiros músicos a sair da Sinfônica, a sair da nossa escolinha, para ir para a Sinfônica. Achei que ia pegar um violino lá, estudar, clarinete, trompete. Aí eu falei, vai, conversa com aquele moço lá. Eu cheguei, sargento aqui, soldado, tal, babeta. Ah, sim, já estou sabendo, toma aqui. Me deu um triângulo para tocar. Plim! Eu vacilei, deu tudo certinho, graças a Deus. Foi uma ótima iniciação, que não acabou ainda. Nós todos estamos reiniciando. Cada vez que a gente entra na igreja, no casamento, a gente vê coisas ali, no papel escrito, coisas que a gente viu quando meninos e não sabíamos o que era aquilo ainda. E hoje nós vivemos praticamente disso. A nossa formação, a nossa edificação, a nossa construção, em todos os sentidos, se deu através dos nossos chefes, que infelizmente não estão aqui hoje, mas que eles tiveram essa participação também. Até o Tenente Edgar, que está faltando também, né? Tenente Edgar. Então, o Mauro Cora Macedo deu as corinhas, desafinado, lembra? Nosso professor de música, né? Corinho. Não conseguimos achar ninguém da família dele, infelizmente não conseguimos, mas
nossos memórias vai estar para sempre presente. Foi mais difícil achar o Mário, depois marchamos. Isso foi de bola. Mário, feliz também você estar aqui hoje, tá? Perdeu as outras vezes, espero que você esteja gostando desse reencontro, que isso possa ser para você, Mário, nosso irmão, companheiro, um ponto de partida para você ver quem é o caminho hoje. Vamos pegar aquele caminho que eu conhecia, vamos pegar aquele caminho e vamos nele. Tá? A turma está contigo, não abre. Você só desviou um pouquinho, mas você continua mesmo. Você não cresceu nem Nem cresceu. Nem engordou os cabelos. Nem cresceu, nem engordou. Então é isso aí. Eu continuo os mesmos. Então é isso aí, de minha parte, me desculpa, eu tomando na frente de alguém que queira falar alguma coisa. Eu preciso voltar para minha casa. Um chatinho. Não, nós estivemos conversando lá fora, acho que todos conhecem O a história Tarcísio teve um do jatinho. O Tarcísio Viana, a Kombi existe ainda. Essa Kombi, verde, quando entrava no pátio do quartel, mas voava todo mundo, foi igual passarinho, para um lado e para o outro, que a Kombi passava no meio, é o jardim. E aquilo ali era uma constante. O Oliveira é que mais conviveu com essas fortes emoções. Cadê o Oliveira? Né, Oliveira? Você ir para o sítio com ele, disse que não ficava nada na frente. Ele catava menos de 11 carros. Saía do quartel ali da Alta, passeio ali perto da Santa Efigênia, 11h25, esperava mais um minuto. Cláudio, Josemar, Coelho Preto, eu, o Sr. Bailon, saía aquela turminha de volta, e era 11h25, ela saía dali. 11h25, 5 para meio-dia, 10 para meio-dia, ela estava encostada lá dentro da cabine. É uma curiosidade, eu nunca vi o Tarcísio. Saía para Aquela ir pro Kombi, sítio, enfrentava. E tinha uma curiosidade, a gente era da escolinha, professor, deixa eu ir no banheiro, amarra para no dedo. saía para ir pro sítio, pegava uma estrada de terra, chovia. Não, vou comprar as correntes para colocar na roda da Kombi, que a Kombi não. Então aquilo subia, aquela rua, aquelas estradas de terra, que subia com um trator lá. Eu tinha tempo ruim, não. As ultrapassagens também, assim, quando ele não ultrapassava, ele perguntava assim, quem foi seu surdo? Quem foi seu surdo? Não, tem menos de 11 carros, só depois de mais de 11 que eu vou. Aí você apresentar mais um carro lá na frente. A coisa é que ele era meio bravo. Ele era meio bravo, porque os motoristas ali na frente dele aqui tinha que sair da frente. Sai para lá, sai, vai pro canto aí, só sai fora. Não. Continua do mesmo jeito, aí eu sei. Mas olha, eu quero agradecer você muito. Não esperava isso. Não esperava. Tudo aqui é surpresa para mim. Tudo é surpresa. Uma surpresa muito agradável. Estou muito feliz de reencontrar você. Você morava no nosso coração, porque eu era uma complementação de Tarcísio. E essa história da Kombi, eu vou contar para vocês, essa Kombi ainda está conosco há 44 anos, que ela é nossa, ficou no sítio, todo fim de semana que a gente ia, Tarcísio ligava a Kombi, estava sempre ligando, se tinha algum problema, ele comprava a peça, trocava. E essa Kombi agora está na nossa família ainda e vai ficar. Tem muita gente querendo comprar a Kombi, até para levar para a Alemanha, para levar de container, porque agora lá tem um clube da Kombi e aqui também tem. Só tem 4 Kombis daquela época, dessa idade aqui. Então, agora a Laura que assumiu, já levou para mecânico, já reformou tudo, agora levou para um restaurador. Não é para pintura, não é para restaurar tudo. Vai ficar caro, mas vai valer. Nós vamos ter outra vez a Kombi como ela era no tempo de vocês. No próximo encontro eu venho na Kombi. Eu paro. Não está longe não, é 15 de dezembro. Se você vier na Kombi, eu vou te ligar. Pra você saber que sou eu preciso ter um bino lá dentro, porque Kombi combina. Essa Kombi, ela ficou na história da família. Então ela não vai sair da família enquanto a gente puder conservar. Porque é uma complementação de Tarcísio, né? Com vocês e conosco também. Quantas vezes a gente ia para a praia, eu, ele, 6 filhos,
5 bicicletas em cima, panela, na casa não tinha panela grande para a filharada toda. E é tanta coisa, não é? Oliveira já chegou a ter essa oportunidade de ver. Com a filharada toda aí empregada, bicicleta, gente, bicicleta 5. Ele levantava de madrugada, amarrado bicicleta em cima da Kombi. E os meninos ajudando, jogava a corda, o outro pegava de lá, joga a corda para cá, e assim que foi. Essa Kombi faz parte da nossa história. E eu fico muito feliz de encontrar com vocês. Quero ter amizade com vocês, que são as esposas, que eu na época não conheci, só conhecia mesmo a Marisa. Né? Mas eu quero continuar a amizade com vocês, porque vocês são uma parte da minha vida também. Eu fico muito alegre com isso que vocês estão fazendo. Vocês não sabem o quanto a minha família vai ficar grata, feliz, alegre de saber que vocês ainda se lembram de Tarcísio. E Tarcísio foi um homem muito reto, muito correto. E vocês sabem que vocês estão falando aí que vocês eram pequenos, jovens ainda. Tarcísio passou por isso. Ele saiu da roça, menino que ele era de cantear boi, de passar arado lá no sítio do pai dele, e veio um meninote sem saber direito de nada de Belo Horizonte. Com 15 anos foi pro quartel para aprender a tocar violino. Ele sofreu muito, também naquela época, sofreu muito de sair da família dele, lá de Visconde do Branco, para vir morar aqui, com o irmão dele, que era o Sebastião Viana, bravíssimo, muito bravo e exigente com ele, muito exigente pelo fato de ser irmão, tinha que dar exemplo. Tinha que dar exemplo pelo fato de ser irmão. E ele venceu e nos ensinou isso tudo. Viu? Eu tenho muita gratidão por Tarcísio, que ele me ajudou a criar meus filhos todos, que eu tinha 4 filhos quando ele casou comigo, tudo pequenininho. E ele me ajudou e fez gente deles todos. E com ele eu tive 2 filhas, a Adriana, que mora no México, é casada, tem 2 filhos, e a Laura, que é a caçula minha. Ela agora que é a minha companheira. Eu moro na mesma casa, em cima, e ela mora embaixo. Então nós duas temos a mesma vida, a mesma companheira. E os filhos que vão sempre lá. E o Natal desse ano, que está se fazendo questão de reunir todo mundo, meia-noite lá em casa, todo mundo. Esse ano eu vou fazer a mesma coisa. Fazer o Natal sem a presença física, mas a presença do coração. Amém. Viu? E o Gediael vai fazer entrega para a família, Eu mesmo. uma lembrança da turma. A dona Laura lá e a dona Letícia. A gente procurou colocar nessa simples homenagem palavras simples, mas que representa tudo o que nós sentimos com relação ao mestre Tarcísio. Aqui uma medalhinha para a senhora. Gostaria que a senhora lesse o que a gente... Eu estou sem. Então, Lili. Homenagem da escolinha do BG de 65 ao nosso grande mestre e amigo Tarcísio Viana. Mas que lindo! Essa escolinha, deixa eu contar, peraí, espera um bocadinho. Essa escolinha, a aula de vocês, era dar uma janelinha por lá, aquela rua de lá. Foi quando eu comecei a namorar Tarcísio. Eu era novinha também. Então eu passava ali de Volks, eu tinha um Volks na época. Chegava debaixo da janela e dava tudo de nada. Eu estava dando aula para vocês, mas sabia que eu estava ali. Porque eu tinha passado. Aula rapidinho, né? Porque eu estava passando. Ia ter que dar aula rapidinho, né? Gravava aula. Porque era intervalo, era horário de intervalo. Para lembrar todos os dias. Que lindo! É um chaveirinho com a mesma mensagem. Com a mesma mensagem daqui. Que está escrito aí. Ai, mas que lindo! Muito obrigado, viu? Muito obrigado, você não tem lá. Você não pedir mais pra merenda? Não, ele deve ser mais que isso. Vai lá, Laura, deixa eu vou filmando para você. Essa aqui é o chaveirinho. Essa aqui é a medalhinha, os mesmos dizeres. Ai, muito obrigada. Essa é a nossa pequena homenagem. Obrigada, viu, gente? Isso, Tem nem palavra para agradecer a vocês.
Minha mãe fala tudo. Muito obrigada mesmo, e eu quero participar de outras reuniões enquanto eu puder, tiver ainda cabeça boa e perna boa para andar. Mas vocês são da família escolinha. Existe uma ordem aqui no meio da turma, tá? Todos têm que estar presentes na próxima. Todos. Tem uma ordem. Agora virou lei. Então ninguém pode meu interesse. Você também foi a Até para todo mundo. Agora mostrando a medalha, mostrando a medalha. Mostrando a medalhinha. Mostrando a medalha. Isso, mas que beleza. Pode tirar outra, gente. Olha, vem cá. Tira mais. Vem cá, vem cá. Ué, isso aí, legal. Vem pra cá, Olha mais uma que eu pisquei. Vem cá. Ô, Binho, vem cá, Binho. Ô, Binho. Vem cá. É da Laura? É nela que tá. Obrigado, Luísa. O líder. Mas tá tão... Agora eu.